7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 2, continuando, nós vamos falar apenas da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. O Senhor aqui está elogiando essa igreja até agora. Aí ele fala: tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, Senhor falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E a tendência de quem está chegando no ambiente é olhar o testemunho daqueles que já estão. É muito comum. Não olhem, tá? Porque o homem falha, a mulher falha, todos nós falhamos. O único que não falha com a gente é Jesus. Então não olhem para as circunstâncias, olhem sempre para Jesus. O desejo do meu coração é que a igreja deixa de ser uma igreja que tome leite e ela passa a comer alimento sólido, que é o que nós estamos fazendo aqui, alimentando direto da fonte, sem palavras minimalistas que vai incentivar vocês a ficar eufóricas. Eu não vou fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo. É ele que traz a paz que excede todo entendimento, que dá a alegria que só vem do céu. Existe uma alegria que só vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Então é ele quem dá. E essa igreja, ela está passando nesse momento em que João teve essa visão. Lembra que João foi jogado na ilha de Patmos para morrer. Sabem que João é esse que eu estou falando? É o apóstolo João. Lembra de Pedro, Tiago e João no barquinho? É aquele João que estava no barquinho com Jesus. Um dos apóstolos de intimidades com Jesus. Pedro, Tiago e João, vários relatos bíblicos, eram os 3 mais próximos de Jesus. Eles que subiram no Monte da Transfiguração com Jesus. No último momento, foram eles que foram chamados para estar ali em oração com Jesus, que eles até dormiram, lembra disso? Mas eles estavam ali. Então, esses eram homens íntimos de Jesus. Aí eu pergunto, qual é a missão que você espera receber do Senhor? Isso depende da sua intimidade com Ele. É a intimidade que nos impulsiona. Não é o tempo que a gente vai à igreja, não é quantas vezes eu vou à igreja, não é quantas vezes eu canto lá na frente em ministro de louvor, ou quantas vezes eu prego. É o tempo em que só eu e Deus sabemos onde eu estou. Só eu e Deus sabem a intimidade que eu tenho com Ele. É esse tempo que define as bênçãos do Senhor em relação ao seu ide. Porque a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. É para alguns? Não. Para todos nós. Mas o nos impulsionar é do Espírito, é o Espírito Santo que nos impulsiona. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas como eu vou pregar se eu não conheço a palavra? A Bíblia fala para a gente nos esforçar em conhecer a Deus. Então nós precisamos nos esforçar em conhecer a Deus. E essa missão que esse apóstolo João recebeu de Deus, gente, ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Lembra disso? O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e também o livro de Apocalipse, que é esse livro que nós estamos lendo nesse momento. Ele foi o último dos apóstolos a morrer. João não era um simples apóstolo, como nenhum deles foram, um simples crente. Não, ele era cristão. Ele seguia à risca o que Cristo Jesus ensinou para eles. Não só eles, mas todos. Meu desejo é que nós chegamos nesse patamar de querer ser parecidos com Cristo Jesus, de tal intensidade que o mundo já não nos importe mais. Que as coisas deste mundo já não nos dê mais prazer. Então, esse apóstolo, ele escreve para essa igreja, que era uma igreja
muito abençoada, que o apóstolo Paulo havia plantado. E na sua terceira viagem missionária, ele esteve ali ganhando almas para Cristo Jesus. Vamos voltar agora um pouquinho para a carta aos Efésios, capítulo 6. E Paulo, quando esteve nessa igreja, vamos entender um pouquinho quem era Éfeso, porque a carta é aos Efésios. Então, a carta é para a igreja que está na cidade ou na capital chamada Éfeso, tá bem? Então, quando você lê a carta aos Filipenses, é para os crentes em Cristo Jesus, ou seja, os cristãos que moram em Filipe. Carta aos Tessalonicenses, para os cristãos que vivem em Tessalônica. E Éfeso, naquela época, no tempo de Paulo, era a capital romana da Ásia. O Império Romano dominava boa parte da região e era uma cidade de cerca de mais ou menos 300 mil habitantes. É mais ou menos o tamanho da minha cidade, Minas Gerais. Eu sou de Governador Valadares, tem mais ou menos 300 mil habitantes. Éfeso era a capital romana asiática, ela tinha mais de 300 mil habitantes e era um centro comercial de maior importância da Ásia Romana, onde o Império Romano atuava. Ela era a cidade mais importante, porque tinha estradas que passavam dentro dela e também era uma cidade portuária. Então, era uma cidade muito importante para o comércio. 133 anos antes de Cristo, essa cidade se tornou parte da província romana. Então, quando Jesus nasceu, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, já tinha muitos anos que essa cidade estava sob domínio romano. Lembra que eu falei sobre o Império Assírio primeiro, depois Babilônico, depois Grécia, aí agora o Império Romano. Então, nós estamos aqui no momento em que Éfeso está tida como uma província do Império Romano. Nessa cidade tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que é o do Templo de Artemis, né? O Deus com letra minúscula, do ídolo. E a Diana dos Efésios também. O que é que nós somos? O templo do Espírito Santo, não somos? Então, se nós somos a morada do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que habitar em nós. Se ele não habita em nós, como essa armadura vai encaixar em nós? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Não existe diferença. É uma trindade santa. Nosso Deus é um Deus único, mas ele se caracteriza na trindade. Como parte dessa trindade, o Espírito Santo, que habita em nós, Deus pega e fala assim, eu vou te dar a minha armadura, porque você já tem a salvação em Cristo Jesus. Vamos entender os passos? Se a armadura é de Deus, ele fala, portanto, no versículo 12, que a vossa luta não é contra sangue e carne. O que quer dizer isso? Por que a nossa luta não é contra sangue e carne? Sabe aquela pessoa que nos ofende? E normalmente quem nos ofende é quem a gente mais ama. Quem nos trai? Você acha que alguém que não conhece vai trair a gente? Não, quem vai trair é quem nos ama, é quem conhece as nossas fraquezas, é quem sabe as nossas dificuldades, os nossos anseios. É porque quando alguém faz isso conosco, a nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é contra potestades que atuou na vida daquela pessoa para que ela faça aquilo conosco. Por isso que quando nós olhamos dessa forma, o perdão é liberado automático. Nós não temos dificuldade em perdoar. E se alguém tem dificuldade em perdoar, eu vou dar um modelo para vocês, um conselho. Coloque essa pessoa na sua lista de oração. Tem alguém que você precisa perdoar? O primeiro nome que apareceu na sua cabeça. Hoje você vai chegar em casa, vai fazer um caderninho de oração. Se você não tem, porque você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você precisa ter. Você precisa orar por você, pelos seus pais, mãe, quem tem filhos, marido. Então você precisa ter um caderninho de oração. E por aquelas amigas que pedem oração. Todo dia alguém pede oração pra gente. Tem que ter um caderninho. Porque você vai lembrar? Não vai, né? Então ali tem dia que eu pego o meu e vou lendo. De olho aberto. Gente, orar. Pensa numa coisa. Eu não preciso fechar os olhos para orar. Por que eu fecho? Para eu não me distrair. Mas vários momentos da minha vida eu oro de olho aberto. Quando eu estou nesse caderninho mesmo, eu tenho que orar com o olho aberto. Senhor, eu preciso. Aí eu pego aquela pessoa e talvez eu feche meus olhos por alguns instantes. Mas se eu não olhar, como que eu vou lembrar? Então, conselho. Está precisando perdoar alguém? Coloca no caderno de oração. Depois vocês vão me contar. Verônica, eu consegui perdoar uma pessoa que eu precisava perdoar há anos. Há anos. Me traiu, me apunhalou pelas costas. Mas eu perdoei, entende? É fácil.
e a gente lidar com a vida mais fácil. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé. E fé é um dom. Uma parte que fala dos dons, a fé está colocada como um dom. Assim como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom de curar, de operar maravilhas, de profecia, que é aquele que prega a palavra, porque a profecia, como a Deise já orou hoje, está toda aqui, né? Ela já falou hoje. Toda a profecia que nós precisávamos está revelada aqui no Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente a revelação do Antigo. Se você nunca leu, precisa ler urgente o Velho Testamento e o Novo. Vocês vão ver que tudo que está no Novo está no Velho. Ele é a sombra. O Velho Testamento é a sombra desse daqui. É toda interligada. Então, precisamos liberar perdão. Nossa caminhada de fé começa na liberação do perdão. E como que eu faço isso? Eu já odiei na minha vida? Já. Quando eu era ainda filhinhos na fé, estava caminhando, eu não entendia que eu precisava perdoar. Aí eu teve um momento, pensa, foi o pior momento da minha vida, eu me tornei amarga. Isso lá na minha adolescência, me tornei amarga. E isso só me fez mal. Aí eu entendi esse start aqui, por quê? A minha luta não é contra pessoas, não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Então, tudo que Deus faz é nos estender as mãos e falar assim, eu quero caminhar com você. Eu quero que a minha armadura encaixe em você, mas eu vou te dar alguns requisitos. Então, entenda primeiro que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, é contra aquilo que rege a vida dele no momento. Então, mais que nunca, nós precisamos orar por eles e pedir a Deus, Senhor, liberte aquela pessoa das prisões do inimigo, porque ela não está vendo o que está fazendo. Senhor, liberte aquela pessoa. Depois vocês vão me contar o que Deus vai fazer na vida de vocês. E no início, aqui no versículo 13 fala assim, tomai toda a armadura de Deus, onde nós já falamos que a armadura não é nossa, ela é de Deus, por isso ela é perfeita. Por quê? Para que nós possamos resistir no dia mal. Alguém aqui já passou o dia mal? Deixa eu levantar a mão 2 vezes. Todos nós, gente, às vezes por perda de alguém. Eu perdi meu pai com 16 anos. Parece que o chão abriu, o mundo acabou, porque um adolescente perdeu o pai. Não é fácil. Mas Deus dá para a gente a armadura dele para nos proteger nesse dia mal. É onde os dados inflamados do maligno não conseguem minar a nossa mente. E é nesse momento que nós precisamos estar revestidos dessa armadura para, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa fé inabalável, Deus nos convida a viver essa fé nos vestindo dessa armadura. Vamos começar a vestir essa armadura? Estais, pois, firmes, 14. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é o peitoral. O peitoral protege o quê? O nosso coração, os nossos órgãos internos, principalmente o coração. O que a Bíblia fala sobre o nosso coração? Que ele é enganoso, mas também o coração regenerado, dele procede as fontes da vida. O coração enganoso, nosso coração ele é enganoso, se nós não estivermos no Espírito. Por quê? Porque nós temos um dom que é discernimento de Espírito, que nos revela. Então, se nós temos esse dom dentro de nós, e nós estamos habitualmente em comunhão com Cristo, habitualmente em comunhão com os céus, o nosso coração, dele vai proceder fontes de vida. Porque eu vou ter discernimento espiritual para entender o que meu coração está pedindo. Vem de Deus ou não? Então eu vou fazer desse coração fontes de vida. Viu como tem que ele é enganoso, mas também mostra que também ele pode se tornar fontes de vida. E essa couraça, ela serve para isso, para nos proteger. Então proteja seu coração. Primeiro, perdoando. Segundo, liberando perdão, tá? Perdoando e liberando perdão. Você tem que perdoar e libera esse perdão logo. Fale com alguém. Se preciso for, liga para a pessoa que você precisa liberar esse perdão. Não estou perguntando se é ele que te ofendeu. Só libera esse perdão. Porque às vezes a gente fica difícil liberar porque a pessoa nos ofendeu. Não fui eu. Libera esse perdão dentro do seu coração. Se possível for, fale com a pessoa. Estais, pois, firmes, então, com a verdade. E o que Jesus é? O caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Sem a verdade não vamos ao Pai. E calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então vamos lá. Começa aqui e termina lá. Depois a gente vai falar os outros. O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz? Vamos colocar que eu sou uma soldada romana, uma mulher, uma soldada. Não existe isso lá, tá? É um soldado romano. E os meus pés são o quê? A base dessa armadura. Se o meu pé tiver com um problema, um sapato apertado, uma sandália apertada, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir lutar. A base dessa armadura é os pés. A base da nossa vida é o Evangelho. A base da nossa vida é o conhecimento de Deus. Sem o conhecimento de Deus, essa armadura, ela não está completa. Então não adianta fazer um mantra. Senhor, me protege aqui, me protege aqui, me protege aqui, me protege no cinto, me protege no pé. E sair para a rua. O que eu fiz? O que eu fiz para que essa proteção venha até a mim? Eu estudei a palavra, eu tenho estudado diariamente essa palavra, eu tenho mergulhado nessa palavra. Essa palavra é fonte de vida para mim? Ou eu, quando pego a Bíblia, eu falo, eu estou com sono. Como que é isso? Gente, sabe qual é a diferença de que você ama o céu ou de que você só tem medo do inferno? Cuidado, analisa você e não fala. Só analisa para você mudar se você estiver nesse contexto. Quando você ama o céu, a palavra de Deus é alegria. Eu pego a Bíblia para estudar, se for à noite eu não durmo, porque eu não vou querer parar. Então eu sou proibida de ler a Bíblia à noite, porque eu não paro, de verdade. Eu viro noite, eu entro madrugada. É a minha natureza. Se eu pegar de tarde, eu vou até à noite. É a minha natureza. Quanto mais eu leio, mais vontade de ler eu tenho. Quanto mais eu estudo, igual a Arlete falou, aqui também é cultura, aprende tudo. Porque estudar a Bíblia, gente, não é só ler. Você tem que entender o contexto, o que se passou naquela época, o que estava acontecendo, quem era João, quem escreveu o Apocalipse, por que ele escreveu, por que ele estava na ilha de Patmos, que ele foi jogado lá para morrer. Então, mas por quê? Porque ele era o último dos apóstolos e a tradição, não a Bíblia, fala que ele foi mergulhado num caldeirão de água fervente e não morreu. Aí eles falaram assim, não tem jeito com esse apóstolo não, vamos jogar ele na ilha de Patmos, que lá era uma prisão, essa ilha era uma prisão, e lá ele vai morrer, mal sabendo eles que ele pregou para todo mundo lá, né? E ainda deixou esse livro maravilhoso para gente, que é o Apocalipse. Então a gente precisa estudar, não é ler. Eu não estou convidando vocês para ler a Bíblia, estou convidando vocês para estudar, tá bem? Tenham livros de estudo, compram a Bíblia de estudo, é maravilhoso, tá? Então vamos entender que calçar os pés não é só eu chegar e vestir um calçado. É eu entender o que esse calçado vai trazer de proteção para mim, eu entender o que o Evangelho faz na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. E depois fala para a gente embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Vamos entender a armadura da época. O soldado romano, ele usava armadura e ele tinha um braço forte. Esse escudo era muito pesado. Por quê? Era de madeira, normalmente revestido por fora só, e ele segurava essa armadura aqui. Ela já era pesada, mas ele era forte. Ou seja, ele estava exercitando a sua vocação, que é a luta. Então ele estava treinando. Nosso treinamento é leitura da palavra, oração e jejum. O soldado romano, ele tinha que exercitar, então ele tinha um braço forte. Quando havia uma batalha, eles mergulhavam esse escudo de madeira na água, para que quando os dardos inflamados, que são as flechas com fogo, viessem em direção dele, elas batiam no escudo e apagavam, porque ele estava molhado. Então até o escudo tinha preparação. A sua fé precisa ser preparada. A sua fé precisa ser alicerçada. Quando Jesus fala com aqueles discípulos, vocês precisam ter fé, porque se a sua fé fosse do tamanho desse grão de mostarda, vocês pediriam para esse monte, sai daqui e vai para ali, e eles iriam. Sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele fala dessa fé? Quando a gente vai a Israel, nessa região onde Jesus estava, tem muitos montinhos de pedras rochosas. São pedras menores que formam montes, são pedras escuras, elas são bem escuras. Israel é um país muito pequeno. Ele cabe 26 vezes hoje, o tamanho que ele está hoje, dentro do meu estado no Brasil, Minas Gerais. Então é um país muito pequeno. Para quem não sabe, o Mar Morto não é um mar, ele é um lago. O Rio Jordão
Para a gente do Brasil é quase um córrego, porque a gente conhece o Rio Amazonas, o Rio Madeira, né? O Rio São Francisco, são rios enormes, então é um rio muito pequeno, o Rio Jordão. Quando Jesus fala isso com os discípulos, ele fala assim, e o grão de mostarda, para vocês que não sabem, é uma sementinha muito pequena. Quem conhece painço, que trata de passarinhos no Brasil, é bem parecido, aquela sementinha de painço, alpiste, só que ela é redondinha, igual o painço, tá? É muito pequena. Só que quando aquela semente é plantada, ela vira um arbusto muito forte e as raízes dela vão se fixando na terra na mesma proporção que elas vão crescendo para cima. Se uma sementinha cai num montinho desse de pedras, num monte, para Israel é um monte. Ela vai germinar e quanto mais ela procura luz, a luz de Cristo Jesus, mais essas raízes vão crescer e os troncos vão se formando firmes e essas pedras vão sair do lugar, porque ela vai empurrar. Então, quando Jesus fala isso, é porque a gente pensa assim, aqui na Flórida não tem monte, né? Mas na minha cidade tem Ibituruna. Jesus está falando que se eu orar, Ibituruna vai sair do lugar e vai para lá. Não, Jesus está falando da cultura da época. Que se a sua fé for tão alicerçada, tão baseada em mim, que é Ele, que é a rocha eterna, que se a sua fé for alicerçada, vai dar ramos, as suas raízes vão ser profundas. O que forma raízes profundas? Bíblia, oração, jejum, vida com Deus, tá? Forma raiz profunda. À medida que as suas raízes for se aprofundando, os seus galhos vão buscar luz, vão crescer, vão formar forte, vai empurrar aquelas pedras. Aquele monte vai sair do lugar. Entenderam agora? O que Jesus quer de nós é vida com Ele. O que Jesus quer de nós, dessa armadura, o escudo da fé. Você tem que estar respaldado na vida com Deus. O seu escudo precisa ser a sua fé em mim. Jesus está dizendo isso. A sua fé precisa estar alicerçada. E como que faz isso? Raízes profundas. Como cria raízes profundas? Bíblia, oração e igreja. Tem um monte de gente desigrejado hoje, porque a igreja tal faz isso, a igreja tal... Eu vou dar um conselho a vocês, boi. Nunca esqueça desse bichinho, o boi. Bíblia, oração e igreja, tá? Não fiquem desigrejados. Não quero ir num culto brasileiro, que eu tô aqui, eu tô... querendo aprender inglês, vai para um culto americano, mas vai. Um culto, gente, não é a igreja mais perto da sua casa, é a igreja mais perto da Bíblia, tá? Não procure lugares com euforias, procure lugares que realmente Cristo Jesus, o Espírito Santo, seja o motivo da nossa alegria. Antigamente falava, vai na igreja mais próxima da sua casa, hoje não. Vai para a igreja mais perto da Bíblia. Depois do escudo da fé, que já apagou os dardos inflamados, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é o capacete da salvação? É a certeza de ser salvo. Eu não quero que levante a mão. Existe aqui no nosso meio alguém que não tem a certeza da salvação? Que se Deus chamar hoje, morrer hoje, não sabe para onde vai? Eu gostaria de refletir com você. A Bíblia fala, Jesus deixou para a gente, todo aquele que o Pai me der, de maneira alguma eu lançarei fora. O Pai nos deu para Ele. Nós somos mulheres cheias de Deus. E o Pai já nos entregou a Ele. Então, para receber Jesus, eu não preciso ser crente de 20 anos. Eu não preciso ser crente há uma semana. Eu não preciso, até porque ser crente só não resolve, eu tenho que ser cristã, né? Nós já falamos no início. Eu preciso entender o plano de salvação. Gente, Jesus morreu na cruz por nós miseráveis que somos. Quem era para ter sido comprado por 30 moedas de prata éramos nós, não Jesus. Quem era escravo do inferno? Nós. A Bíblia fala em Efésios, nós não somos salvos por nós mesmos, não por obras, para que ninguém se glorie. Né? Não são as nossas obras que vão nos salvar. O mérito é todo de Cristo Jesus. Toda a obra da salvação, o mérito é de Cristo Jesus. Não é eu que faço algo para ser salva. É Ele que fez na cruz para que eu fosse salva. E Ele já fez. Ele já foi sentenciado à morte, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou como prova de ser o nosso Salvador. Então, quando você tiver dúvidas, será que eu sou salvo?
Ai, mas eu fiz uma coisa tão terrível. Não existe pecado que o Senhor não perdoa, a não ser o pecado contra o Espírito Santo, que é você falar assim: eu rejeito o Espírito Santo, eu rejeito a Cristo, eu não quero. Ele é educado. Mas não existe pecado. Gente, o ladrão do lado de Jesus na cruz, ele era um malfeitor. Nós não sabemos todos os atos abomináveis que ele tinha feito para merecer aquela cruz. Eu sei que Jesus não merecia. Quem merecia era eu e você. Mas ele estava lá e Jesus olha para ele e fala assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele pediu: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então a única coisa que a gente precisa, Senhor, lembra-te de mim. E ele vai te dizer: você estará comigo no paraíso. Um dia, aquilo que não era um sonho, é realidade. João viu a cidade santa. Ele foi levado ao terceiro céu e viu todas aquelas maravilhas. Nós estaremos lá com ele. Então, essa é a nossa fé. Esse capacete da salvação não pode faltar, não pode existir dúvida na nossa cabeça. Ai, será que... Não! Se você fez algo ou faz algo que não agrada a Deus, se arrependa, volte para ele, está tudo bem. Jesus perdoa. Ele só quer arrependimento. Precisa haver um arrependimento genuíno, ele perdoa. Agora nós temos também a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito? Olha ela aqui. Essa é a espada do Espírito. É nela que nós guerreamos as nossas guerras. É ela que nos dá alívio nos dias maus, é essa palavra que nos admoesta, é essa palavra que nos exorta, é ela que nos traz paz, é ela que nos traz refrigério. Então, toda a espada em que nós temos que guerrear está bem aqui, diante de nós. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo. Então, eu só visto essa armadura e esqueço de Deus e saio para a rua. Não. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Não é que o tempo inteiro você vai me ver na rua fazendo assim, que eu vou estar orando. Não é isso. É que o meu espírito precisa estar ligado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita dentro de mim, então nós somos quem? Nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Como aqui também nós somos mulheres que somos um em Cristo Jesus. Gente, isso aqui não é um momento só de estudo bíblico. Deus está forjando aqui unidade. Tem pessoas que se conheceram aqui e se tornaram amigas. No último café, uma veio me falar: eu conheci fulano aqui no café, nos tornamos amigas inseparáveis. Isso forma alianças. Eu falo com as meninas que já estão comigo nos estudos que nós somos amigas da palavra. Então, nós temos uma união que não é união qualquer. Nós temos uma aliança na palavra do Senhor. E nós temos uma aliança com vocês. De uma vez por mês estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Então, para que essa armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, nós precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho da paz. Guardem isso. Que essa armadura de Deus não seja mais um mantra na nossa vida. Ela é real, ela existe, ela precisa ser verdadeiramente vestida na sua essência. Mas para que Deus vista essa armadura dele em nós, nós precisamos buscar Deus. A Bíblia fala: buscai-o enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então aproveite, gente. A gente está num país liberado para adorar o Senhor. A janela 10x40, eles não têm essa liberdade. Quantos irmãos nossos estão hoje presos por amar Jesus? Quantos estão sendo torturados nessa janela 10x40 por amar Jesus? Para quem não conhece a janela 10x40, ela forma 10x40 no nosso mapa mundi, lá em cima. Lá nas minhas redes sociais vocês vão ver essa janela, eu tenho foto dela lá. Tá? Para quem não sabe quais são esses países. O maravilhoso é o que nós temos. Então aproveita o que nós temos, que é a liberdade religiosa. Nós temos a liberdade de amar Jesus em comunidade. Olha para vocês verem, Deus nos deu um momento. Gente, isso aqui foi preparado para esse estudo. Foi preparado para nós nos ajuntarmos e falar sobre Jesus. Olha a liberdade que nós temos. Lembra dos irmãos das cavernas na China, na Coreia. Eles têm que se esconder, entrar dentro de cavernas, de subterrâneas, para poderem falar de Jesus. E volta e meia eles são presos, são ameaçados a negarem Jesus.
os salvos em Cristo Jesus não negam Jesus, são mortos, são torturados, nós temos a liberdade. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tá bem? Semana teve uma prisão de 30 cristãos, um pastor, inclusive. Em qual lugar? China. Na China. E eles começaram uma perseguição. Sim. Nigéria direto. No último Sim. 100 mil cristãos. E ninguém... A mídia se cala porque, gente, a mídia, ela está entregue a Satanás. Porque nós deixamos. Na verdade, nós deixamos. Porque nós precisamos orar para esses lugares, para que Deus coloque pessoas dele lá. Porque a gente fala assim, mas a área teatral não é para crente. Quem disse que não é? Mas a gente precisa preparar os nossos filhos para que chegue lá e eles não se desviem. Quantos filmes cristãos nós temos assistido e que têm edificado nossas vidas? Quantos Deus tem levantado para fazer filmes que mostram a realidade, ou um pouco da realidade bíblica? Gente, aquele filme do Mel Gibson, um filme simples aos olhos do teatro, muitas pessoas foram impactadas vendo a obra do que Jesus fez ali na cruz por nós. Então, o que nós precisamos é orar. Eu falo que hoje nós oramos muito pouco. Será que nós oramos para que Deus levante pessoas dele em todos os segmentos de empresas, todos os segmentos de teatro, todos os segmentos de televisão? Nós precisamos preparar nossos filhos para que cheguem lá e não se desviem. Talvez o problema está em nós, que preparamos tão mal a nossa casa, que nós temos medo de enviar nossos filhos, porque nós não temos a certeza de que eles estão salvos em Cristo Jesus. Então, que sirva principalmente para quem tem filho pequeno, tem filho solteiro em casa. Eu já tenho minhas 2 filhas casadas, louvo a Deus pela vida delas, e agora eu oro pelos meus netos, para que Deus os faça crescer, né? Eu já só tenho um ainda, já oro até para os outros, que Deus os faça crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus. E no que depender de mim, eu vou estar lá, ajudando. Que Deus nos abençoe, a cada uma de nós, e que esse dia seja marcado por um renovo na nossa vida. Que essa armadura nunca mais seja um mantra, mas seja uma realidade. Quero encerrar com isso aqui para vocês. Vocês estão vendo essa corda? Vocês não estão vendo o final dela. Não vou deixar vocês verem. Esse pedacinho aqui é a nossa vida terrena. Tudo isso aqui é a nossa eternidade. Por que a gente preocupa tanto com esse pedacinho, se a gente só precisa preocupar com essa parte? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que são essas demais coisas? Os lírios, eles não trabalham nem fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. É o dia a dia, é o que comer, o que vestir. Nós buscamos tanto isso daqui e nos esquecemos daqui. Nós só não somos eternos porque nós temos o início. Deus é eterno, mas a eternidade nos pertence. Nós vamos morar com Jesus um dia. Vocês acham que os apóstolos eram assim? Vocês acham que eles viviam como nós vivemos? Vocês acham que as grandes mulheres, personagens da Bíblia, viviam como nós vivemos, olhando somente para isso aqui, para esse tempo? Eu quero que vocês vão para casa hoje refletindo nesse tempo, que é muito pequeno. Deus abençoe vocês. Obrigada por quem vem a primeira vez, por quem já vem sempre.